Olá, estamos de volta com mais uma aula de gestão de projetos. Na aula de número 11, vamos tratar do gerenciamento ágil de projetos. Mas o que é gestão ágil? Ágil não tem a ver apenas com rapidez, mas também com flexibilidade e integração no momento de você fazer o gerenciamento do seu projeto. Sendo assim, métodos ágeis de gestão de projetos são adaptáveis às mudanças repentinas no planejamento, como mudar prioridades, adiar tarefas e alterar características do projeto conforme for sendo necessário. Mesmo que seja tão conhecido, o conceito de gestão ágil é relativamente novo. Ele foi popularizado no meio industrial pela Toyota, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando entendeu-se que era melhor intervir no projeto diante de um problema ao invés de recomeçar do zero. Nos anos 90, essa ideia ficou famosa em outros países, principalmente entre empresas de software. Assim, a gestão ágil é uma abordagem leve para o gerenciamento de projetos, ou seja, o projeto é todo dividido em etapas menores para que seja mais fácil aplicar mudanças sem comprometer a qualidade do projeto. Desse modo, mais empresas, não apenas da área de software, estão preferindo métodos ágeis para gerir seus projetos, já que podem ir melhorando o produto a partir das características e mudanças que vão sendo propostas pelos clientes. Um ponto que marcou o início da gestão ágil foi o Manifesto Ágil. Pensado por 17 pessoas, o Manifesto Ágil surgiu em 2001 a partir da análise da gestão de projetos bem-sucedidos. Foi nessa reunião que também surgiram os primeiros conceitos de várias metodologias ágeis, como o Scrum e o DSDM. Até hoje, o manifesto é um guia de sucesso para a execução de qualquer gestão ágil. Então, ele se baseia em 4 valores. Primeiro, os indivíduos e suas interações estão acima de procedimentos e ferramentas. Então, no momento de fazer o projeto, é preciso priorizar os indivíduos antes de priorizar os procedimentos e ferramentas. Não quer dizer que os procedimentos e ferramentas são desnecessários ou não sejam importantes. Mas a questão é que dentro do conceito de gestão ágil, o foco está mais nos indivíduos e nas suas interações. Tá? Da mesma forma, o segundo valor, o funcionamento do software acima da documentação abrangente. Então, é preciso documentar o seu projeto, né? Mas é mais importante o funcionamento dele. Tá bom? O terceiro valor, a colaboração com o cliente acima da negociação e o contrato. E o quarto valor, a capacidade de resposta às mudanças acima de um plano pré-estabelecido. Ok? Então, o que fica claro é que na gestão de projetos tradicional, o planejamento ele é muito importante. Né? Existe toda uma fase de planejamento, existe um destaque que é dado para o planejamento. Já no modelo ágil, o objetivo maior está ligado à capacidade de resposta às mudanças. Tá? Então você até faz um planejamento inicial, mas você vai alterando o seu projeto conforme a situação vai mudando, tá, okay? Conforme o cliente pede algum tipo de mudança. Então essa agilidade ela já está embutida dentro da metodologia de gestão de projetos ágil. Além desses valores, os signatários do Manifesto Ágil declararam 12 princípios que deixam as intenções das metodologias ágeis mais claras. Primeiro, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Então, lembrem-se que esse manifesto foi feito inicialmente para a indústria de software, tá? Mas isso aí vai ser, ou pode ser, adaptado para qualquer setor. Né? Então, você pode colocar aí o produto ou processo que o seu projeto está ligado, não apenas à área de software. Segundo princípio, mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente. Terceiro,
entregar frequentemente o software funcionando de poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo. Quarto princípio: pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Quinto: construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. Sexto: o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através da conversa face a face. Sétimo: software funcionando é a medida primária de progresso. Oitavo: os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, os desenvolvedores e os usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Nono: contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Décimo: simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. 11º: as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes autogerenciáveis. E 12º: em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu comportamento de acordo. Tá ok? Então, esses são os princípios que eles trouxeram para a gestão ágil de projetos de software, e depois as outras empresas, os outros ramos foram adaptando esses valores também para cada setor. Então nós temos que perceber que existem algumas diferenças entre os métodos ágeis e os tradicionais. Inclusive o fórum trata exatamente dessa questão, então vocês vão procurar falar com suas próprias palavras essas diferenças também lá no nosso fórum, tá bom? Mas a gente pode destacar algumas, né? A principal diferença entre os métodos ágeis e os métodos tradicionais está no modo como os projetos são planejados. Na gestão tradicional existe um período antes da execução do projeto destinado unicamente ao planejamento. É quando todas as especificações, prazos e responsabilidades são definidas. Lembra? A gente viu isso, né, nas aulas anteriores? Então, já na gestão ágil, apenas o básico é decidido no começo e o projeto se define com o passar do tempo de forma iterativa. Né? A cada passo você vai modificando, né, esse planejamento. Portanto, as características do produto final podem ser alteradas, se for necessário, em qualquer ponto da execução do projeto. No método tradicional, por outro lado, essas mudanças até poderiam acontecer, mas elas deveriam ser solicitadas e aprovadas por um comitê decisor. Então, para o sistema tradicional, as mudanças não são bem-vindas. Né? O que se busca é manter o planejamento inicial até o final. Devido ao modo como são planejados, os métodos tradicionais possibilitam a entrega do projeto de uma única vez, ou seja, apenas uma parte do projeto é feita por vez e ao fim do projeto tudo é reunido e entregue ao cliente, que faz a aprovação. Por outro lado, os métodos ágeis executam várias tarefas simultaneamente, cada equipe focada em uma entrega. Assim, o cliente recebe e aprova pequenas entregas ao longo da execução do projeto para que tudo esteja de acordo com as suas exigências. Ok? Então, no projeto tradicional, você faz uma única entrega. No projeto ágil, você vai fazendo entregas em partes. No tradicional, o foco é em uma tarefa por vez. No ágil, você pode ter um foco em várias tarefas simultaneamente. No tradicional, o planejamento completo é feito antes do início da execução. No projeto ágil, o planejamento ele é interativo e incremental. No tradicional, poucas alterações. No ágil, alterações sempre que for necessário. Então, no projeto tradicional, né, você tem ali um projeto para fazer um carro, né, um meio de locomoção, alguma coisa assim. Aí você começa com o pneu. Você mostra para o cliente e ele fala, não é isso que eu quero. Você põe lá os 2 pneus e o eixo, não é isso. Aí você põe a carroceria e os pneus e fala, não é isso. Até que no final você entrega o projeto pronto para ele.
né? Então, o jeito tradicional é esse, você vai trabalhando e no final o que você vai fazer a entrega do produto esperando que o cliente aceite aquilo, né? Já no ágil, tá? Você vai fazendo pequenas entregas e vai incrementando esse produto. Então você entrega um patinete, depois já tem ali um patinete com um guidon, depois já tem uma bicicleta, né? E o cliente já vai falando, é mais ou menos isso que eu estou vendo, que é no meio de transporte, né? E depois já tem uma moto, e depois você vai entregar ali um carro que vai deixar o cliente satisfeito, tá? Então, na metodologia ágil, você vai entregando pequenos resultados para o cliente, ele vai confirmando aquilo que ele deseja e você vai fazendo então passo a passo junto com o cliente, né, até chegar ao final do projeto para atender a demanda que ele fez. Você se lembra na aula anterior que eu mostrei que às vezes o cliente não sabe muito bem o que ele quer, né, a charge com o balanço, né, o cliente queria, na verdade, era um balanço de pneu, né, mas não soube se expressar direito, o programador não soube fazer direito, ficou mal documentado. Então, é mais ou menos mostrando as dificuldades de comunicação na hora de fazer um projeto. Quando você usa essa metodologia ágil, você tem certeza que o cliente vai estar aprovando as diversas entregas passo a passo até que ele vai receber aquilo que ele realmente deseja no final do projeto. Então, na abordagem clássica, né, você precisa de um desenvolvedor hábil, enquanto que na abordagem ágil, você precisa de um desenvolvedor ágil. Né? Na clássica, o cliente está pouco envolvido, na ágil, ele vai estar mais comprometido. Na clássica, os requisitos são conhecidos e estáveis, enquanto que na ágil eles são emergentes, né, eles estão mudando a cada momento. Né? Na clássica, na abordagem clássica, o retrabalho é caro, enquanto que na abordagem ágil ele é barato. Ela é feita para isso, né, para você ir melhorando aos poucos. Na abordagem clássica, o planejamento direciona os resultados, enquanto que na abordagem ágil, os resultados é que vão direcionar o planejamento. Na gestão de projetos clássica, o foco são os grandes projetos, né, enquanto que na abordagem ágil são projetos de natureza exploratória e inovadores. Tá, okay? Então isso é uma coisa importante para você levar em consideração quando vai decidir se vai usar uma abordagem clássica ou ágil. Tá? Então a metodologia ágil ela é mais propícia para projetos de natureza exploratória, né, quando não se tem muita certeza das tecnologias ou do que o cliente deseja, o que o mercado deseja, né, e também ligados à inovação tecnológica. Então essa metodologia ágil é muito voltada para aspectos aí de inovação, startups, né, esses processos aí de pesquisa, tá? Usar a metodologia ágil para te trazer um diferencial competitivo. Enquanto quando você tem aí grandes projetos, né, projetos de engenharia, tá? Pode ser que o foco na gestão clássica pode ser mais interessante, tá ok? Então o objetivo da abordagem clássica de gestão de projetos é controlar em busca de alcançar o que foi planejado, enquanto que o objetivo da gestão ágil de projetos é simplificar o processo de desenvolvimento. Então, mas como é que funciona a gestão ágil? Tá? A gestão ágil é uma abordagem leve e de mínima intervenção para o gerenciamento de projetos, ou seja, o projeto é todo dividido em etapas menores, chamadas de iteração, que geralmente duram de 2 a 4 semanas, dependendo do setor, né? E ao final de cada etapa há uma reavaliação das prioridades do projeto. Então, um possível replanejamento da etapa vai vir logo na sequência. Tá bom? Então, seguindo esse modelo, o gerenciamento do projeto fica mais fácil e dinâmico. As frequentes reuniões de reavaliação garantem um aumento significativo na qualidade do projeto. Então, nós podemos utilizar diversos métodos de gestão ágil, tá ok? Então, eu vou citar alguns desses métodos, né, como o Scrum. Né? O Scrum ele é sustentado por 3 pilares. O primeiro é a transparência. Então, todos os documentos e outros dados importantes para o sucesso do projeto devem estar visíveis para todos aqueles que fazem parte dele. Então, é comum, quando você está lidando aí com essa abordagem, você vê aí painéis, né, com muitas informações, dados coloridos, né, gráficos, tabelas. Então, tudo que está ligado ao projeto é visível para todo mundo que está participando daquele projeto. Você vai andando e vai vendo na parede, né, os diversos documentos, os diversos dados sendo mostrados continuamente. Tá ok? O segundo pilar é a inspeção.
Então, de tempos em tempos, é necessário fazer uma inspeção para verificar se o processo está correto, atendendo os padrões de qualidade e no caminho certo. No Scrum, normalmente, a inspeção acontece na reunião diária, que é o Daily Scrum. Então, nessas reuniões, as pessoas envolvidas no projeto compartilham informações e discutem assuntos como o que está sendo feito por cada um, o que se pretende fazer, quais são os impedimentos, né, as barreiras, os problemas que surgiram em cada fase aí desse projeto. Vamos definir prioridades conforme o que foi discutido e acordado em equipe e com o cliente. Tá bom? O cliente está sempre participando, dizendo o que é prioritário para ele também. E aí é feita a adaptação. Tá? Então acontece após o momento em que a inspeção é feita, imediatamente ações são criadas e implantadas no processo para melhorá-lo. Qualquer problema deve ser ajustado o mais rápido possível para que não haja falhas e se atenda às necessidades do cliente final. Então, no Scrum, os projetos são divididos em etapas iterativas, né, que são cíclicas, chamadas de sprints. Cada sprint dura entre 2 a 4 semanas e engloba uma série de tarefas a serem realizadas. Assim que uma sprint é finalizada, começa a próxima, até que o projeto esteja completo. Quem determina as características do produto ou do serviço a ser entregue é o Product Owner, né, o dono do produto, ou seja, a pessoa que requisitou o projeto. Os responsáveis por sua execução formam o time Scrum, uma equipe que faz as entregas de cada sprint. Esse time é liderado por uma pessoa especializada em Scrum, que é o Scrum Master, que tem como principal função facilitar o trabalho das equipes e garantir que todas as entregas estejam de acordo com as especificações do Product Owner. Durante a execução de um sprint, são feitas reuniões diárias, né, as Daily Scrum, em que a equipe discute quais tarefas da sprint serão realizadas naquele dia, de acordo com a prioridade das entregas, além de apresentar o que foi realizado no dia anterior. Assim, os colaboradores conseguem acompanhar o progresso do projeto. Ao fim de cada sprint, é feita uma Sprint Review Meeting, né? Ou seja, uma reunião com o objetivo de fazer um relatório do que foi feito durante as semanas que se passaram o que deve ser priorizado na próxima sprint e se alguma alteração precisa ser feita. Então, aqui visualmente, né, a gente pode perceber que tem uma fase de planejamento que é curto, né, é apenas básico esse planejamento. Aí nós vamos ter os sprints, né, que são cíclicos, tá? Você vai ter vários e vários sprints acontecendo e quando chegar no final você vai ter um encerramento. Essas são as fases, né, do Scrum, tá ok? Então existe um levantamento de prioridades do produto junto com o cliente, né? Você vai ter ali aquele Scrum Owner, né, o dono, né, do produto, que vai dizer realmente o que é necessário ser feito. É feito um sprint backlog, né, onde são definidas diversas atividades que precisam ser feitas. Essas atividades então vão ser divididas para a equipe, né, feito aí um acúmulo de tarefas pela equipe, uma priorização dessas tarefas. Aí você vai ter um ciclo aí de 30 dias, né, para fazer esse sprint, tá? E todo dia você vai ter uma reunião diária do Scrum, né? A cada 24 horas você vai ter essa reunião diária para verificar o que precisa ser feito, o que foi feito, qual mudança que é necessária, tá bom? Então, os sprints são esses ciclos, né, de 30 dias fazendo essas atividades, né, essas tarefas, e a cada 24 horas você vai ter uma reunião, né, para poder checar o que foi feito, quais são os problemas que estão acontecendo. Você percebe que nesse tipo de metodologia, né, você vai ter aí um acompanhamento muito próximo, né, do gestor da equipe que está executando o projeto e também uma proximidade maior com o cliente, que vai estar sempre ali verificando as demonstrações, né, de funcionalidade. Né, a cada ciclo desse ele vai estar recebendo ali algum tipo de retorno do que está pronto ou não. O Kanban, né, também é uma outra metodologia, né, é uma metodologia visual e simples, baseada em quadros de trabalho e cartões, tá bom? Então, uma equipe pode trabalhar com vários quadros, dependendo dos tipos de funções que desempenham na empresa. Os quadros são separados por colunas como pendentes, em andamento e concluídas,
né, e são customizáveis de acordo com o modo de trabalho da equipe. Então, cada empresa vai ter aí um quadro diferente, né, com as colunas que vão atender o setor ou a forma como eles trabalham. Tá bom? Isso aí varia muito de empresa para empresa. Então, cada cartão é uma tarefa a ser executada e pode incluir a descrição, o prazo de entrega e os membros responsáveis por sua execução, entre outras informações. Por meio desse método ágil, o acompanhamento do progresso de cada tarefa fica mais simples, né, porque é tudo feito visualmente, além de esclarecer a responsabilidade de cada participante e dar visibilidade para o que já foi feito e o que falta ser iniciado. Então, o Kanban, vocês já conhecem, né? Ele é muito visual, você vai colocar esses cartõezinhos aí, esses post-its, né? Em cada coluna, de acordo com a fase do projeto, ou a fase do processo em que ele se encontra. Né? Então, você tem histórias, né? Coisas a serem feitas, o que está em andamento, o que está em teste, o que já foi concluído. Tá? Então, você chegando, você já tem ali uma noção geral das atividades que estão sendo feitas, do que já foi feito, o que precisa ser feito ainda. Tá bom? Então, é bastante fácil de você acompanhar e visualizar. E conforme aquela tarefa vai sendo feita, ela vai mudando de coluna, né? E todos podem acompanhar esse andamento do projeto também. Então aqui eu tenho um exemplo real, né, de uma empresa que utiliza, e você vai ver então esses quadros aí na parede, né, dizendo o que é necessário ser feito, o andamento de cada um, quem são as pessoas que estão envolvidas, né, os setores que estão envolvidos com cada uma dessas atividades e tarefas. E conforme eles vão andando para a direita, é porque eles vão estar evoluindo aí, né, as tarefas vão estar sendo concluídas, né, durante esse processo aí de confecção do projeto, tá bom? Então, o Kanban é uma maneira visual de você acompanhar o andamento do seu projeto. E uma outra metodologia é a metodologia Lean. A metodologia Lean, ela incentiva a otimização do processo produtivo de um projeto, ou seja, usar e fazer apenas o que é necessário. Por isso, também é chamada de metodologia enxuta. O principal benefício dessa metodologia é a economia de recursos, tempo e esforço das equipes. Então, existem certas práticas que evitam desperdício na gestão de projetos, como, por exemplo, analisar a execução das tarefas constantemente, automatizar os processos simples e repetitivos, criar um modelo de projetos para você poder ter aí uma organização melhor, uma facilidade para lidar com seus projetos, e também incentivar a integração das diversas equipes. Além da economia, essa metodologia torna o processo mais unificado e alinhado com as exigências do cliente. Com as equipes trabalhando de forma integrada, há menos retrabalho e conflito de ideias, e as entregas também são feitas em menos tempo e com mais qualidade. Então, você pode utilizar, né, os post-its ali na parede, né, no quadro, né, aquilo que tem que ser feito, o que está em progresso, o que já está pronto, tá bom? Mas você também pode utilizar diversos aplicativos, né, tem o Scrum, tem o Trello e outros exemplos, né, de softwares de computador e aplicativos, né, que você também pode utilizar para poder fazer essa gestão ágil dos seus projetos e também a gestão tradicional dos projetos, tá ok? Então, inclusive, essa vai ser uma atividade que nós vamos fazer para o próximo fórum, tá? Sem ser esse agora o próximo fórum, exatamente o levantamento de ferramentas, aplicativos, softwares que vão dar apoio para essas diversas metodologias que nós estamos vendo, tanto a tradicional quanto as metodologias ágeis, tá ok? Então isso aí vai ser trabalho para vocês pesquisarem, né, os aplicativos e os softwares de apoio para as metodologias de gestão de projetos. Então nós temos alguns benefícios, né, desses métodos ágeis. O primeiro deles é a adaptabilidade. Então o foco na entrega de valor para o cliente na construção do projeto. Então as etapas do processo em ciclos curtos, né, permitem uma aprovação mais rápida das diversas entregas. Um outro benefício é a flexibilidade e produtividade. Então, sem processos burocráticos, as equipes de produção têm maior autonomia e procedimentos são mais simplificados, então elas vão ser mais flexíveis e podem aumentar a produtividade. Temos também uma colaboração maior entre as equipes, né? Então envolver equipes
é o objetivo dos métodos ágeis. Então, os squads e grupos multidisciplinares eles devem trabalhar em conjunto na busca de soluções em um ambiente colaborativo e motivador. E, finalmente, a comunicação. Né? Outra vantagem é a comunicação do início ao fim do projeto. É possível estabelecer o diálogo e a troca de ideias entre as pessoas e evitar ambiguidades durante o processo utilizando as ferramentas dos métodos ágeis. Então, pessoal, para concluir, esses projetos, né, complexos que nós temos hoje em dia e com restrições de tempo necessitam de uma nova abordagem. Então, quando você pensa numa startup, um projeto de pesquisa, né, são projetos aí que são complexos, né, você não tem muita noção, né, do que vai ser o resultado final desse projeto. Né? Então, às vezes é necessário você ter uma nova abordagem diferente da abordagem tradicional de gestão de projetos. Tá bom? Então, o Scrum é uma boa solução. Né? Ele é eficiente quando as regras e os papéis são bem seguidos, são bem determinados. Tá bom? Mas, apesar da sua simplicidade, as pessoas costumam não aceitar facilmente a nova abordagem. Tá? Então, sempre que você vai trazer alguma coisa nova, né, uma nova metodologia, as pessoas já estão acostumadas com o método tradicional, elas tendem a resistir às mudanças. Tá ok? Apesar de ter diversos casos de sucesso, né, você precisa também lidar com isso. Então, o Scrum é uma boa solução, muitas empresas utilizam. Né? Então, tem muitos casos de sucesso. Então, você precisa convencer, né, o pessoal aí do grupo a aceitar, né, os benefícios que ela pode trazer. Tá bom? Então, deve-se considerar as condições da equipe e as características dos projetos antes de fazer uma migração de uma metodologia tradicional para uma metodologia ágil. Tá? Então, a metodologia ágil tem os seus benefícios, você precisa avaliar bem se, no seu caso, com a sua equipe, com o seu tipo de projeto, vai valer a pena fazer essa mudança. Tá bom? Muito bem, pessoal. Nós ainda estamos no nosso terceiro fórum, tá? E a pergunta é: quais as semelhanças e diferenças entre o gerenciamento de projetos tradicional e o gerenciamento ágil de projetos? Então, essa é a pergunta para você responder aí do nosso terceiro fórum. Insira exemplos, conte sua própria experiência. Se na sua empresa você usa a metodologia tradicional, você já usa alguma metodologia ágil, conta pra gente aí no nosso fórum, tá bom? Além disso, pessoal, a gente quer aumentar a interação entre vocês. Então, comente as respostas dos colegas, né? Complemente o que falou, se você concorda, se você discorda, tá bom? É importante essa interação para essa nossa disciplina que utiliza a educação à distância. O prazo para participar desse nosso fórum número 3 é até o dia 23 de maio. Temos também, pessoal, na nossa plataforma, o exercício de número 11. Tá? São 2 questões fechadas para vocês responderem sobre gestão de projetos, né? E o prazo é até o dia 23 de maio. Na próxima aula, nós vamos tratar dos conceitos avançados de gerenciamento de projetos. Tá? Então, lembrem-se de fazer o exercício número 11 e também a participação no fórum número 3. Por hoje é só. Até a próxima.